Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Este é o segundo programa do ano 2020, um ano redondo 2020. E continuamos aqui a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode escutar em diferido nesta rádio sábado às 12 e domingo às 21 horas e também ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, segundas e terças-feiras às 21 horas. Fernando Lima, boa noite. Boa noite. Já estamos no nosso segundo programa de 2020. Passo a passo, caminhamos lá e ao virar da esquina podemos encontrar uma Savana TV. Espero bem que sim, mas isso está mais difícil. Aparentemente, a área da comunicação social não é uma área tão propensa para investimentos, nomeadamente para apoios e, nomeadamente, créditos bancários, uma vez que não é uma área bonificada em relação à nossa banca comercial, que é, e em última análise até se pode dizer que se compreende, é muito seletiva em relação ao crédito, ou seja, é muito mais simpático comprar títulos do Tesouro. Muito bem, Fernando Lima. Este é neste programa que é o segundo. No primeiro olhamos para os acontecimentos nacionais, mas neste programa vamos olhar para os principais acontecimentos que marcaram o mundo, os acontecimentos internacionais. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu facto de semana, que é o impeachment de Trump. Bem, parece que a montanha pariu um rato, mas não deixa de ser importante e um facto incontornável no panorama internacional que o presidente da maior potência do mundo está a ser sujeito a um processo, e se traduzirmos grosseiramente o processo de impeachment por parte do Congresso, significa ser julgado ou ser posto, portanto, o seu mandato ser interrompido por força de práticas ou ilícitos cometidos durante a sua administração. Para já, é mais importante aquilo que formalmente está a acontecer do que aquilo que poderá acontecer. Porquê? Porque o impeachment ou a decisão de interromper o mandato de Trump parte da Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa do Congresso e onde os democratas têm a maioria. Portanto, é normal, ou quase normal, que tenha havido uma maioria para interromper ou para levar Trump a julgamento. Ora, o julgamento não se faz na Câmara Baixa, mas sim na Câmara Alta, que é o Senado. Portanto, o Senado, que faz parte do Congresso norte-americano e que tem 100 membros e cujo líder do Senado é o próprio vice-presidente dos Estados Unidos. Ora, no Senado são os republicanos que têm a maioria logo à partida, portanto vai ser muito difícil que numa Câmara dominada por republicanos se proceda ao julgamento de Donald Trump, ainda por cima um ano particularmente importante, um ano eleitoral e que, portanto, tem a ver com a reeleição do atual presidente. Isto significa também que Nancy Pelosi é a Speaker da Câmara dos Representantes, portanto, a Presidente da Câmara dos Representantes. Ela adiou a entrega do dossiê ao Senado exatamente porque pretende uma solução negociada, porque também ela sabe que se não se precaver em termos
negociais, o processo morre mal entre no Senado. Agora, o que é importante e quais são as lições de um processo desta natureza? É que ninguém está acima da lei. E com todas as imperfeições que tem o sistema norte-americano, isto significa que por eventuais erros, crimes que tenham sido cometidos por Trump sob a sua responsabilidade, nomeadamente na colaboração com as autoridades russas, nas cumplicidades com o regime ucraniano, o que é certo é que isto tem levado a esta situação, o que mostra também da grande impopularidade deste presidente. É importante também referir que Trump, apesar de ser o presidente norte-americano, ele não teve a maioria do voto popular. Ou seja, às vezes as pessoas esquecem-se disso. A senhora Hillary Clinton recolheu mais votos na urna que Trump, mas como nos Estados Unidos o presidente é eleito por um colégio eleitoral, a candidatura de Trump tinha mais membros no colégio eleitoral e por isso ele foi eleito presidente. Foi eleito presidente. Não é caso único. Na anterior votação em relação a George Bush Jr. Também aconteceu o mesmo e havia também todo o problema dos votos da Flórida. Mas este quer-me parecer que é o importante a reter. Não há muitas dúvidas que não terá grande sucesso esta tentativa de impedir a presidência de Donald Trump, mas fica o exemplo para as democracias de todo o mundo que nem os presidentes estão acima da lei e que, portanto... A pujança das instituições, da check and balance. Exatamente. As instituições, os cidadãos têm esta capacidade e este poder de pôr em causa o seu próprio presidente. Aliás, podemos recordar a tentativa também de impeachment em relação a Bill Clinton, não sobre um ato político, mas mais do ponto de vista moral e ético, ao ter alimentado relações impróprias com uma estagiária na Casa Branca. Portanto, isto é um pouco revela um pouco a complexidade da sociedade americana, que se deixa impressionar não só por questões de natureza política, nomeadamente em relação aos chamados inimigos dos Estados Unidos, mas depois também em relação a comportamentos de natureza moral e ética. O único presidente em que na prática funcionou o impeachment, uma vez que ele se demitiu antes de funcionar o impeachment, estamos a falar de Richard Nixon. Porquê? Porque pessoas afetas ao seu staff andaram, portanto, ao seu gabinete, faziam gravações secretas na sede do partido rival dos democratas. Ora, isto é completamente inaceitável e pronto, é inaceitável nos Estados Unidos, mas penso eu seria também inaceitável em qualquer parte do mundo em que, inclusivamente neste caso, meios do Estado foram utilizados para gravar conversas ou fazer gravações do partido rival. Muito bem, Fernando, vamos ao nosso primeiro tema, que foi a crise da South Africa Airways, que é a companhia aérea sul-africana, um acontecimento aqui que marcou
a África, sobretudo aqui ao nosso lado, na vizinha África do Sul, conhece a enfrentar uma grave crise financeira, precisando de um resgate financeiro do próprio governo para salvar a companhia. Mau tempo soprou da vizinha África do Sul em 2019. A SAA é mais um dos exemplos da má governação, da má governação na África do Sul. Estamos num programa de balanço, não precisamos de entrar tanto nos detalhes. Importa recolher as lições deste tipo de fenómenos. E a mim vem-me à cabeça estas palavras que são sempre recordadas de Barack Obama, que dizia que a África tem que se libertar dos seus próprios libertadores. Ou seja, esta filosofia de que agora é a nossa vez, agora que chegamos ao poder, é a hora de nos servirmos. E muitas vezes sentimos cá também. Do manjar, dos bens, da riqueza que está ao nosso dispor e da qual temos o poder de decidir a nosso favor, a favor dos nossos correligionários políticos e muitas vezes também dos nossos próprios familiares. Ora, aquilo que se passa na África do Sul é uma tragédia. Ver uma das companhias de referência mundial, não só africana, mas uma companhia de referência mundial, chegar ao ponto de estar em clara falência técnica, ao ponto de ter sido considerada a hipótese de fechar as portas, ao ponto de o Presidente da República ter dito acabou o auxílio do Estado, o Estado não vai mais subsidiar. O próprio ministro falou de reestruturação radical, o ministro das empresas a reestruturação voluntária, que é assim que os sul-africanos descrevem a atual situação. Ou seja, a companhia tem que ir buscar meios através de capacidade própria para se refinanciar e para manter a sua operação em funções. Portanto, é importante para Moçambique, por exemplo, fazer-se toda uma reflexão sobre as empresas públicas, sobre o papel das empresas públicas, uma vez que às vezes nós temos também os nossos próprios tiques patrióticos, se não devemos voltar ao modelo estatal, como foi todo o equívoco em relação às empresas securitárias de proteção marítima, em relação à potenciação. Por exemplo, a EDM é um desastre, ou seja, era um desastre, ainda continua a ser um desastre, ou seja, criou-se à volta da EDM um polvo em que várias empresas de serviços foram criadas para se beneficiar dos dinheiros da EDM, das contribuições dos doadores internacionais que faziam à EDM dentro do grande emblema que é a eletrificação para todos até 2030, até para reparar as luzes urbanas, se criou uma empresa. E quem são os beneficiários dessa empresa? Exatamente as pessoas ligadas ao até partido, para fornecer cabos, criou-se uma empresa. Os cabos, as luzes, os postes, tudo à nomenclatura. Tudo sempre ligado à nomenclatura. E mais, quando se fala de custos e de rentabilizar a companhia, e quando se fala também dos preços dos preços da energia, ou seja, só se fala, ou um determinado setor de opinião só quer falar que para rentabilizar a empresa é preciso aumentar os custos. E que tal racionalizar outros custos, emagrecer
emagrecer a empresa, tirar todas aquelas redundâncias e gorduras que a empresa tem, nomeadamente em matéria de recursos humanos. Ora, falta muitas vezes a coragem na LIM, na MCL, na EDM para cortar essas gorduras. Ora, não pode haver empresas públicas com lucros e que sejam rentáveis se não se tiver esta coragem. Eu vejo que em Portugal, por exemplo, ataca-se muito a Eletricidade de Portugal, que já não é uma empresa pública, também tem acionistas privados. E porquê? Porque se acha que, exatamente e infelizmente, são os setores de esquerda que têm este tipo de argumentos, que uma empresa que produz eletricidade não é suposta de gerar lucros. Porquê? Porque gera lucros à custa dos seus consumidores, e os consumidores, digamos, não é de todo que a linha de custos é cega, porque há sempre consumos que são subsidiados, mas porque é quase uma heresia que uma empresa que fornece água ou que fornece eletricidade se beneficie dos dinheiros que são pagos pelos seus consumidores. Ora, Moçambique e outros países aqui da região têm que fazer esta séria reflexão, porque depois isto produz um efeito dominó. E, por exemplo, acho que já falámos nisso num programa anterior, a nossa empresa de petróleos tem no seu balanço como imparidades empresas como a EDM. Eventualmente a EDM tem no seu balanço a Águas de Moçambique como imparidade. Ora, a economia não pode funcionar. Nós vimos como neste segundo semestre houve alguma reanimação da nossa economia quando o Estado começou a pagar uma série de contratos e empreitadas que estavam congeladas há 4 anos, porque isto dá uma injeção de cash flow, de tesouraria, de movimento de caixa, para que as empresas paguem, honrem os seus compromissos, paguem inclusivamente os seus contratos de crédito bancários, os juros que tiveram que contrair. Eu elogio, por exemplo, todo este estilo voluntarioso do Ministro das Obras Públicas em relação a uma série de empreitadas que estão paralisadas. Mas uma parte das empreitadas paralisadas não resultam de empreiteiros desonestos, preguiçosos, mandriões, malandrecos, mas uma empreitada movimenta muito dinheiro e os empreiteiros não têm capacidade para recorrerem ao banco para se financiarem numa empreitadas que se fazem em Moçambique. Vemos o caso emblemático da CMC, possivelmente a maior empreiteira em Moçambique, que praticamente se retirou do mercado de Moçambique porque Moçambique deixou de honrar os compromissos com a CMC. Claro que há muitas outras histórias que passam pelo partido, inclusivamente pelo Partido Frelimo, mas o que é certo, inclusivamente, penso que há neste momento uma ação em tribunal da CMC em relação aos créditos que lhe são devidos em Moçambique. E o maior devedor da CMC em Moçambique é o Estado de Moçambique. Muito bem, Fernando, vamos a um outro tema que elencamos para este nosso programa, que estamos a olhar para os acontecimentos nacionais. Vamos olhar para o julgamento do filho de José Eduardo dos Santos, o antigo chefe de Estado angolano. Começou neste dezembro. No dezembro do ano passado, arrancou, chama-se Filomeno dos Santos, que era o antigo presidente do Fundo Soberano. Isto tudo tem que ver com a transferência de 500 milhões de dólares para Londres, para o Credit Suisse, dinheiro que era supostamente para
a participação de Angola num fundo de investimentos avaliado em 35 mil milhões de dólares. Este processo todo, Fernando Lima, há algumas similaridades com o nosso processo das dívidas ocultas aqui em Moçambique. Sempre Londres, sempre Credit Suisse e sempre família presidencial. Há muitas similaridades e há muitas similaridades sobretudo sobre o tipo de regimes autocráticos que foram desenvolvidos nos nossos países. Há algumas diferenças em termos práticos. José Eduardo dos Santos era, conjuntamente com Robert Mugabe, era um dos presidentes mais antigos no poder. Ora, isso depois desenvolve aquilo que habitualmente se designa de tiques monárquicos em relação à gestão do poder. Esta semana eu estava a ver uma entrevista, por sinal muito arrogante, da parte de Isabel dos Santos, a um jornal que é um jornal que é dominado por capitais angolanos, o Observador de Portugal, em que, quando confrontada com o facto de José Eduardo dos Santos ter nomeado para 4 cargos importantes 4 dos seus filhos, ela teve o desplante de dizer que o presidente não foi José Eduardo dos Santos que nomeou os seus 4 filhos, foi o presidente da República. Como se o presidente da República não fosse o pai dela. Ou seja, aquilo que ela queria convencer os entrevistadores é que os 4 filhos de José Eduardo dos Santos têm reconhecido mérito para estarem à frente do Fundo Soberano, da Sonangol, que é tão só a maior empresa de Angola, à frente da TPA2 e à frente da TV Zim, se não me engano. Então, e logo aqui se coloca uma questão: mesmo que os filhos de José Eduardo dos Santos fossem pessoas superdotadas, na política e na ética política, ou fica feio, tem que haver uma determinada prudência na forma como se fazem determinadas nomeações, porque depois, quando as coisas correm mal, também é mais fácil fazerem-se os ataques àqueles que estiveram no poder. Por exemplo, hoje discute-se em Angola se aquilo que está em discussão é o regime e a forma como o MPLA dirigiu o país, ou se é um ataque dirigido especialmente à figura de José Eduardo dos Santos. Portanto, tem que haver... Por isso que o Filomeno dizia em tribunal que se ele não fosse filho de Zedu, não estaria ali. Exatamente. Mas isso também não é verdadeiro, porque não é só o Zé Filomeno que tem passado pelo tribunal. Muitos dos ministros de José Eduardo dos Santos têm passado pela barra do tribunal. Há pessoas que inclusivamente foram nomeadas já na administração de João Lourenço, que foram depois demitidas, porque exatamente têm processos a decorrer em tribunal, estão sujeitos a investigações do Ministério Público. E uma outra especificidade do processo angolano é que os angolanos, quando se envolvem em fraudes, em falcatruas, em dinheiros mal parados, é tudo na ordem dos milhares de milhões de dólares. Portanto, os angolanos vivem numa outra galáxia quando se trata de movimentar dinheiros do Estado, nomeadamente quando se trata em desviar
dinheiros do Estado. E, por exemplo, Vítor Filipe, que é o ex-governador do Banco Central, que esteve então também nesta operação, que está sentado, é coarguido neste processo, ele disse em tribunal que todo este processo foi dirigido por José Eduardo dos Santos, que era uma operação ultra sigilosa. E também vimos o Gianni Bostani no julgamento do Brooklyn a dar alguns detalhes que indicavam que o presidente Guebuza cá, na questão das dívidas ocultas, esteve em frente de comandou toda esta operação. Não é possível Fernando Lima transferir 500 milhões de dólares para fora do país sem conhecimento do chefe de Estado. Como também não era possível tratar um negócio de 2,2 mil milhões de dólares cá, as chamadas dívidas ocultas, sem conhecimento do presidente. Absolutamente. Aliás, há também outra especificidade em relação à forma de governação entre Moçambique e Angola. Em Angola havia dois governos paralelos, não com poderes semelhantes, mas um governo mais restrito, com muito mais poderes que outro. Ou seja, existia um conselho de ministros, como é concebido aqui em Moçambique, e depois havia o gabinete da presidência, com um chefe de gabinete, que por sinal era o general Copelipa, que era de facto o verdadeiro Conselho de Ministros, uma espécie de Chief of Staff. Exato, como nos Estados Unidos, em que todas as grandes decisões eram aqui tomadas com grandes práticas sigilosas de confidencialidade, exatamente porque eram tomadas e geridas ao nível da Presidência da República, e, portanto, todos estes assessores, todos estes elementos que trabalhavam na Presidência não só tinham grandes poderes, tinham preponderância e poderes hierárquicos sobre os ministros, sobre o governador do Banco de Angola, e, portanto, todas as operações eram feitas a partir da Presidência da República. Por exemplo, qual era a importância estratégica da Sonangol? A Sonangol era a verdadeira tesouraria do Estado do Estado de Angola, porque a Sonangol era uma empresa com grande liquidez, logo onde era possível movimentarem-se grandes somas de dinheiro para projetos desenhados na Presidência da República, e, por outro lado, por causa da liquidez que a Sonangol tinha e por causa do produto com que lidava a Sonangol, era possível comprometer a produção de futuros de petróleo e gás a partir da Sonangol, e fazerem-se acordos de cooperação baseados no produto que era manuseado pela Sonangol. Daí a importância estratégica de ter Isabel dos Santos à frente da Sonangol. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, agora vamos aqui também na vizinha Zâmbia e olhamos para a cannabis sativa. A Zâmbia legalizou a produção e a exportação de cannabis e reconheceu esta importância da cannabis na economia daquele país, incluindo a sua produção e exportação. Temos ali uma província moçambicana vizinha da Zâmbia, que tem também um produto de alta qualidade. Moçambique também está neste caminho. Exatamente. Depois da África do Sul, aqui ao lado. Não, é uma questão que deve ser ponderada. Eu sei que há sempre um sorrisinho quando se fala de cannabis, de soruma, porque se pensam nestes aspectos do entretenimento, do lazer,
Mas a perversão, Zâmbia tem um uso perversão medicinal. da juventude. Mas a cannabis, encarada de um ponto de vista muito mais sério, tem outros condimentos e outras propriedades que deve levar as autoridades moçambicanas a considerar a sua exploração. Para já, e do ponto de vista lúdico, e se atendermos à classificação das próprias drogas, o consumo de cannabis por parte das comunidades rurais é uma prática ancestral. Portanto, criminalizar algo que estas comunidades sempre fizeram parece-me muito ridículo. Mas encher algumas páginas de relatórios policiais também me parece ridículo. Por outro lado, se isto for descriminalizado, também se desmantelam os potenciais mercados de venda da própria cannabis. Ora, mas ninguém aqui está a defender que devemos ser um país tipo Jamaica, em que as pessoas todas ficam de olhos vidrados todo dia, apesar disto também ser uma visão muito folclórica do que é o próprio consumo da cannabis na Jamaica. Mas em países industrializados não só se faz o aproveitamento da cannabis para efeitos medicinais, como para outros efeitos de natureza industrial, nomeadamente a produção de têxteis a partir da fibra da cannabis. Claro que, como há muito preconceito em relação ao próprio nome Suruma Cannabis, há muitas vezes até um certo secretismo na forma como se faz esta exploração. Por exemplo, em Portugal, hoje já há grandes extensões de terra que fazem a produção de cannabis industrial, exatamente para a produção de fármacos, mas também para a produção de têxteis. Portanto, a forma como eventualmente Moçambique tem que encarar o problema é nesta possibilidade de uma exploração comercial e industrial deste produto, e onde eventualmente pode aparecer também a agenda lúdica, mas a agenda lúdica e do consumo individual das pessoas não tem que ser o objetivo principal da utilização desta planta, onde aparentemente o clima moçambicano, nomeadamente o clima montanhoso da Gorongosa, da zona de Milange, de Manica, é muito propenso ao cultivo destas plantas. E depois, uma das razões que pesou para a Zâmbia tomar esta decisão tem a ver com o decréscimo da economia zambiana, o crescimento da dívida externa, que partiu de 8,74 bilhões de dólares em 2017 para 10,5 mil milhões de dólares em 2018, e um dos partidos, que é o Partido Verde, que lutou muito para esta legalização, advogou. É verdade que é um número exagerado, que o país espera anualmente encaixar receitas de 36 mil milhões de dólares, muito acima das nossas dívidas ocultas. Bem, a questão também é preciso olhar com realismo para esses números. Por exemplo, imaginemos que todos os países da região despenalizavam a utilização da cannabis. Todos esses números zambianos iam abaixo. Se desvaneceriam. Porquê? Porque exatamente a comercialização deste produto, em termos de mercado, baixaria substancialmente. Portanto, os números valem o que valem, e se Moçambique algum dia
optar por esta via tem que fazer cálculos realistas, porque exatamente hoje os números, por exemplo, fazem-se cálculos desses números a partir exatamente de uma substância que neste momento tem um caráter não permissivo. Num programa anterior falámos de um barco que vem do Afeganistão até Moçambique para trazer 400 quilos de heroína. Se não houvesse proibições e restrições tão elevadas em relação à heroína, não tinha qualquer sentido fazer-se este percurso. No passado, os portugueses fizeram toda aquela saga do transporte marítimo entre o Oriente e a Europa para transportar especiarias. O que é que estes barcos transportavam? Produtos que hoje vamos ao supermercado e compramos sem qualquer restrição: canela, tominho, cravinho, outras especiarias que fizeram uma autêntica revolução na Europa. Na altura não havia frigoríficos e estes produtos ajudavam na conservação dos alimentos. Mas podemos imaginar o dinheiro que que os galeões e as caravelas fizeram na altura com o transporte destes produtos do Oriente até a Europa. Portanto, os mercados são isso mesmo. Podem ser um mercado valioso e rico num determinado momento, para a seguir deixarem de ser esse mercado tão atrativo quando as produções se industrializam, se produzem em larga escala e, portanto, os preços também baixam dramaticamente. Vamos ver a destituição de Omar al-Bashir. Vamos ao Sudão. Depois de 30 anos no poder, o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi destituído, foi em abril, e detido pelas Forças Armadas. Entretanto, já foi julgado por um tribunal do Khartoum, que o condenou a 2 anos de prisão. O primeiro crime, este de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Foi encontrado muito dinheiro em casa dele. Fernando Lima, as ditaduras têm um condão de terminar desta forma: ser apeado pelas ruas das cidades. Não, eu olho com uma certa ironia, mas também com alguma tristeza, a forma como as nossas elites e muitos dos seus seguidores, sobretudo aqueles que são formados aí em determinadas universidades, tipo ISRI, que parece que parou no tempo, ainda continua na Guerra Fria, que acha que contestar al-Bashir no Sudão é fazer o jogo do Ocidente, porque o Tribunal Penal Internacional só persegue africanos e que, portanto, devemos ter o nosso orgulho africano nos deve impedir de sussurrar a este tipo de, digamos, argumentação ocidental. Ora, temos o caso de Uhuru Kenyatta no Quênia, que resolveu desafiar o TPI e nem por isso acabou sendo detido em Haia. Portanto, esta narrativa de que o TPI só persegue líderes africanos não é certa, não faz o pleno, mas também é óbvio que, com democracias tão imperfeitas no continente africano, que haja um olhar mais crítico em relação aos regimes africanos. Vejamos o que aconteceu na África do Sul quando Omar al-Bashir veio à África do Sul, que houve uma iniciativa tomada exatamente para deter
para deter Omar al-Bashir na África do Sul. Agora, o corolário de todas estas questões é os poderes do dia, as oligarquias africanas que se mostram tão incomodadas com esta denúncia dos seus próprios ditadores, quando, no fim do dia, estes ditadores acabam na rua, acabam por ser apedrejados nas ruas, neste caso nas ruas de Khartoum, o que mostra da impopularidade com que estes regimes eram vistos e também de todos os cúmplices que o regime sudanês tinha no Médio Oriente a partir de uma determinada concepção de Islão e da importância de manter um regime confessional numa parte importante da África e num país com uma grande dimensão como é o Sudão. Vamos ao Brasil. O ano, quando começou, em 2019, foi considerado terremoto político na América Latina e o Brasil voltou-se para a extrema-direita de Jair Bolsonaro, que é um populista, um grande admirador de Donald Trump. Chegou ao poder com esta bandeira de tolerância zero contra o crime e corrupção, mas ele esteve debaixo de fogo por partilhar visões consideradas racistas e homofóbicas e por não cuidar devidamente da Amazônia devastada por uma vaga de incêndios. Continua ali Jair Bolsonaro. Bem, o Brasil é um país que, por muitos motivos, é um país que nos é muito próximo e que temos muito mais informação, acompanhamos muito mais vídeos, notícias das cadeias de televisão e, portanto, todos acompanhamos em choque não só o crescendo da popularidade de Bolsonaro, como as manifestações de rua a favor de Bolsonaro. E aqui parece-me que é importante reter do porquê que faz chegar Bolsonaro ao poder, do porquê de líderes populistas terem tanto apoio popular e dos antecedentes próximos que justificam ou que explicam esta eleição. Ora, Bolsonaro sucede a Lula da Silva, o presidente que fez tantas transformações de natureza económica no Brasil, que propiciou melhores condições de vida a largos setores da população brasileira. E mesmo assim, e é falacioso dizer que só os ricos que apoiam Bolsonaro. Isto não é verdade. Todo o fenómeno da violência urbana, do crime, são potenciadores muito fortes do descontentamento popular, da insegurança, de todos, eu diria, de um sistema transversal, de um sistema social transversal que não tolera esta insegurança e esta violência. Se nós virmos o Brasil e o nível de imigração brasileira para os Estados Unidos, para a Europa, de profissionais capazes, competentes, de pessoas educadas, porque exatamente não conseguem viver no Brasil devido a essa medo em relação à violência. Ora, quando surge um candidato que promete tolerância zero contra o crime, claro que esta pessoa tem que ser apoiada. Quando um presidente como Lula da Silva, e aqui vamos entrar num domínio muito, muito controverso, se envolve em questões de corrupção
que são atribuídos ao partido que apoiava Lula. Claro que isto introduz um elemento de desconfiança muito grande. Toda a Lava Jato não é apenas uma montagem da imprensa, uma montagem dos ricos e dos magnates do Brasil, porque o que é que temos aqui no xadrez? Temos empresas super poderosas, super importantes que estavam envolvidas neste fenómeno de Lava Jato, com ramificações para a política, como eram comprados senadores, como eram comprados deputados, como se influenciavam as decisões no Congresso brasileiro. Ora, temos empresas como a Odebrecht, como a Petrobras, extremamente, profundamente envolvidas neste esquema de corrupção, e também políticos ligados a Lula da Silva que neste momento estão presos exatamente porque foram julgados e condenados neste processo. Portanto, a ascensão de Bolsonaro ao poder resulta muito dos erros cometidos pelas forças de esquerda brasileiras, que permitiram a ascensão deste líder populista, de uma pessoa claramente racista, de um ex-militar brasileiro, que faz questão em mostrar a sua antipatia naquilo que é politicamente correto, nomeadamente manifestando-se contra esta menina sueca, Greta Thunberg, que é agora a nova bandeira das questões de mudanças climáticas e do ambiente, acusando Leonardo DiCaprio de incendiar a floresta da Amazónia. Portanto, às vezes é importante, sem apoiar Bolsonaro, é importante termos um olhar crítico sobre as razões e a conjuntura que permitiu a ascensão e a eleição de Bolsonaro para presidente do Brasil. Estamos no fim, vamos olhar um pouco para também a crise na Venezuela, que atravessou, mas também ainda atravessa desde janeiro, quando o Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino, alegando falta de legitimidade da reeleição de Nicolás Maduro. O mundo dividiu-se, os Estados Unidos e vários países ocidentais apoiam o Guaidó, mas por outro lado tens também outras grandes potências, que é a Rússia e a China, que apoiam o Nicolás Maduro. Mas é que argumente que a questão central ali é o petróleo, que os Estados Unidos querem fazer cair o Maduro para controlar melhor o petróleo. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo ali na região. Sim, depois da Arábia Saudita, penso que fica a Venezuela. E o petróleo, exatamente, foi a arma que o antecessor de Nicolás Maduro que é usou para fazer a sua revolução, Hugo Chávez, a revolução chavista na Venezuela. Ora, tal como em Angola, a Sonangol não consegue pagar todas as faturas do país, também na Venezuela a produtora de petróleo não conseguiu fazer a tal bolsa de segurança para os pobres da Venezuela e conseguiu inclusivamente implodir a própria produtora de petróleo, porque estas empresas são empresas muito sensíveis, que não são geridas por populistas, e implicam injeção de tecnologia, um staff altamente sofisticado para garantir altos níveis
de produtividade, de antecipação de crises. Aliás, no passado já tinha havido outras crises na Venezuela, decorrentes do preço do preço do petróleo, e sabemos como os países produtores de petróleos são afetados pelas crises cíclicas dos preços do petróleo, isto a partir do momento em que o próprio preço do petróleo e que a partir dos países árabes e dos países agregados à volta da OPEP decidiram começar a utilizar o petróleo como arma económica e, em última análise, como arma política. Ora, na Venezuela deu errado, ou seja, o petróleo não é elástico. E, claro, não sejamos ingênuos. As reformas e as mudanças políticas e sociais empreendidas na Venezuela não são para os Estados Unidos baterem palmas. Temos a teoria, uma teoria muito clássica da diplomacia americana, que toda a América Latina é o seu quintal e, portanto, as revoluções não são para ser toleradas no quintal dos Estados Unidos. Bem basta a ilha de Cuba, que continua a ser este pequeno espinho junto à costa da Flórida. Mas é importante realçar que Hugo Chávez cometeu muitos erros, e erros esses que foram reproduzidos por Nicolás Maduro. Agora, em termos de conjuntura internacional, houve também grandes equívocos. O facto da comunicação social ou da comunicação social dominante ser hostil a Nicolás Maduro, isto não cria a situação de que o regime vai cair no dia seguinte. E apesar das imagens mostrarem o apoio da Colômbia aos refugiados venezuelanos, ao facto de deputados conservadores da Europa e dos Estados Unidos manifestarem o apoio a Juan Guaidó num determinado momento, e aqui temos algumas reminiscências da Guerra Fria. A Rússia e a China resolveram também usar o seu músculo, porque Trump se terá excedido, nomeadamente o seu secretário de Estado, a pensar que a questão da Venezuela era uma questão de dias, e chegamos a esta situação de impasse. Não é que a situação melhorou, que a situação é fantástica na Venezuela, mas o poder não caiu na rua, e Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente, continua apenas a ser isso mesmo, um autoproclamado presidente. Agora, precisamos de ser realistas e precisamos de reconhecer que há uma situação na Venezuela com um alto preço social que afeta a população venezuelana, e que precisa de ser ultrapassada, porque inclusivamente os países vizinhos da Venezuela não conseguem aguentar com o preço da própria imigração, da massa de refugiados que vem da Venezuela por causa da situação económica insustentável que se vive no país. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para os principais, na nossa ótica, os principais acontecimentos que marcaram o mundo. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.